A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui começando essa última live, né? A gente fez aí durante essa semana, na segunda-feira, depois na quarta-feira, e hoje estamos começando aqui na nossa terceira live, tá bom? Eu vou dar uns minutinhos aí para os irmãos irem chegando, tá bom? Você que está vendo aí a gravação, a gente fez essa live no Instagram, tá? É a terceira live que nós estamos promovendo, tá bom? É um momento especial para a gente tá, não tínhamos feito, tá, lives ainda, e a gente iniciamos aí essa semana fazendo essas três, tá? Para falar sobre um assunto muito importante. Ao longo desses meses, desses anos, trabalhando com música, trabalhando com as redes sociais propriamente dito, nós aprendemos alguma coisa e falando com os cantores aí nesses meses com a RBS Produções, nós vimos que tínhamos alguma coisa para ensinar. Por isso a gente resolveu, na verdade, realizar esse projeto, tá? Que é basicamente, tá bom? E aqui eu quero que eu já começo falando sobre. Para você que está vendo a gravação enquanto os irmãos vão chegando, o nosso projeto, o evento Ministério Excelente. Isso vai acontecer hoje, 8 horas da noite, nós vamos desenvolver, tá? Vamos apresentar aí esse evento, onde vamos estar falando um pouquinho sobre a construção de um ministério, sobre o uso das redes sociais como uma extensão do ministério, tá bom? E para podermos alinhar os pensamentos, para poder alinhar as expectativas, para que a gente possa alinhar, tá bom? Todas as questões a respeito do evento Ministério Excelente, nós resolvemos aí fazer as lives, esse ponto de comunicação aqui mais intenso, mais profundo, onde a gente pode passar uma ideia, onde a gente pode passar uma palavra, onde a gente pode falar um pouco mais aprofundadamente sobre um determinado assunto, tá bom? Então nós estamos introduzindo o primeiro evento Ministério Excelente através dessas 3 lives que aconteceram na segunda, na quarta e na sexta-feira. E hoje, no caso, está sendo gravado dia 25 de fevereiro, na sexta-feira. E aí a gente está desenvolvendo, implementando este evento. Este evento ele tem como objetivo traçar o plano ideal, traçar o plano necessário para que o cantor possa construir, desenvolver o seu ministério excelente, usando as redes sociais como uma extensão do seu chamado, tá? A grande verdade é que muitos cantores, muitos irmãos usam as redes sociais, mas tem sempre a dúvida o que fazer, como ter mais inscritos, como ter mais seguidores, os seguidores certos, como fazer lançamentos, sem se falar também de questões técnicas, como como fazer registro de música, qual é o melhor jeito de se criar ISRC. Então existem muitas questões técnicas, tá bom? E que nós estamos produzindo e proporcionando esse evento para que essas questões possam ser, no mínimo, facilitadas, para que o processo de realização dessas questões, que são necessárias, que são, às vezes, complicadas demais, para que ele seja mais facilitado, tá? Então, toda a produção desse evento, ela tem como base aí esclarecer essas questões técnicas, mas também desenvolver uma sequência que o cantor possa implementar para desenvolver o seu crescimento nas redes, para poder, nós sempre batemos na tecla de que quanto mais pessoas o cantor alcançar, quanto mais pessoas o cantor atingir, quanto mais pessoas forem impactadas com a música do cantor, mais o evangelho será pregado, mais o evangelho alcançará vidas, tá bom? Então é importantíssimo que o cantor saiba como usar as redes sociais. Então a gente vem aí com essa proposta, tá bom? De poder ajudar o cantor no desenvolvimento da sua rede social. Mais importante do que simplesmente desenvolver a sua rede social, desenvolver um ministério excelente que usa as redes sociais como uma extensão do seu chamado, tá bom? Então os irmãos estão chegando, para você que já sabe do que está acontecendo e para você que também não sabe ainda, eu iniciei aí desde 2019, a gente veio desenvolvendo aí alguns trabalhos, tá? Mais voltados na questão de um marketing, vamos dizer assim,
ao assistir, eu até tô com o meu livro aqui, eu escrevi o livro, tá bom? Meu livro, O Maior Conflito do Século. Na primeira live eu tive falando sobre isso, tá bom? E eu sabia que seria um desafio vendê-lo, tá? Principalmente no advento das redes sociais, da internet, seria um desafio poder vender, tá bom? O livro. E lógico, tem todo um gasto, tem todo um trabalho, a gente quer que ele chegue para mais pessoas. Então a gente começou a estudar sobre como desenvolver um marketing, tá, para vender, no meu caso, para vender o meu livro. E aí o que acontece? Quando a minha esposa inicia o seu ministério de composições, de lançando as suas composições, apresentando para os cantores, ela não tinha rede social nenhuma. Ela não tinha uma rede social sequer. Ela não tinha Instagram, ela não tinha YouTube, ela não tinha Facebook, ela não tinha nenhuma rede social. Presença digital, zero. Tá? E quando ela começa a desenvolver o Ministério de Composições, lógico, fez-se necessário criar as redes sociais para que a gente pudesse apresentar, para que a música, né, as composições dela pudessem chegar até outros cantores. E nesse processo a gente auxiliou no processo de criação das redes sociais. Então assim, ela estava sempre na frente apresentando, né, as suas músicas, cantando, mas toda a estratégia por trás dos lançamentos, por trás do canal, das redes sociais dela, foram desenvolvidas aí por nós. E a gente começou a adquirir resultados, tá? Bons resultados, inclusive. Em menos de um ano ela bateu todas as métricas, as exigências do YouTube, tá bom? E dos últimos meses para cá, a gente começou a trabalhar mais intensificadamente no Instagram dela. E a gente tem visto uma resposta muito positiva nesse sentido. Você pode pesquisar aí, procura ela, Micaele Lessa, no Instagram, procura aí no YouTube, você vai ter uma ideia do que eu tô falando, tá? E as pessoas sempre perguntavam para ela quem fazia as artes, quem fazia os vídeos, quem fazia os trabalhos, tá bom? E sempre foi eu, né? Então as pessoas, mas pergunta pro teu esposo se ele não faz para mim, quanto que ele cobra. E aí a gente viu que havia um grupo de irmãos que precisavam de ajuda, que não sabiam como fazer, que não sabiam o que fazer. As plataformas digitais, que foi como nós de fato começamos, elas possivelmente serão o único jeito de se ouvir música no futuro, tá? Então a música está mudando novamente. Foi disco, foi fita cassete, foi CD e pendrive, cartão, mas está migrando para o digital, né? Está migrando para as plataformas. Então, pensando nisso e vendo que muitos cantores não sabiam como colocar sua música, como disponibilizar sua música, havia muita dúvida com relação a isso, o que era necessário, o que precisava fazer. Tinha muito pouca gente ensinando de fato e pior, em toda essa questão de divulgação, de marketing, de levar a sua música, o seu conteúdo para outras pessoas. Muito se ouvia, mas não de forma específica para cantores evangélicos, específica para ministérios, tá bom? E dessa forma a gente viu que muitos estavam sofrendo com isso, porque não conseguiam fazer com que seu ministério fosse adiante, não conseguia fazer com que seu ministério alcançasse mais pessoas, e tudo isso era um grande problema. E então a gente começou a atender os irmãos, colocar as músicas nas plataformas, fazer as divulgações com cartazes, com vídeos. E os resultados que a gente foi tendo com os irmãos foi bastante interessante. A gratidão que os irmãos sentiam e, melhor, as dúvidas que eles tinham e que a gente podia ali de alguma forma auxiliar e ajudar, nos fez ver que nós poderíamos fazer alguma coisa para ajudar os ministérios dos levitas, o ministério de louvor. E trabalhando esses meses com isso, a gente resolveu então desenvolver aí esse passo a passo, desenvolver essa metodologia, desenvolver um caminho para que os cantores possam trilhar e desenvolver um ministério que seja de fato excelente, tá? Eu sou ministro da palavra, tá bom? E eu tenho visto e acredito que Deus está levantando um grupo de soldados, um verdadeiro exército, que vão saber e usar as redes sociais como forma de evangelização. Olha o que eu estou te falando.
Se você souber usar as redes sociais, você vai conseguir fazer com que a tua rede social se torne uma porta de evangelização para outras vidas. A tua própria rede social vai procurar pessoas que estão ouvindo uma palavra de evangelho e vai apresentar a tua música, vai apresentar teu conteúdo para essas pessoas. Tá? Nós temos que voltado à pregação de evangelho, tá bom? Tenho visto muitas vezes os cantores querem crescer números, querem viver, né? E nada de errado, a palavra é bem clara quanto a isso, o ouro é digno de salário. O problema é quando você transforma ou faz o que faz em busca desses resultados, em busca desses objetivos que são fúteis. O maior objetivo de um ministro de louvor é levar o evangelho até as vidas. Quando o cantor foca em levar o evangelho através da música para outras vidas, ele vai ter todas essas outras coisas, alcance, portas vão se abrir, tudo isso vai acontecer simplesmente porque ele está focando no ministério. Tá? Eu tenho visto muito cantor que está começando e às vezes almeja, sonha, e nada de errado com isso, sonha em ter um ministério grande, em ter um ministério consolidado, em ter um ministério que faz nascer outros ministros, tá bom? Mas acaba olhando para quem é grande hoje e tenta fazer o que ele está fazendo. Eu quero que você entenda, quem é grande hoje não começou fazendo o que está fazendo, tá? Eles começaram com uma mensagem evangelística. Eles começaram com uma mensagem de evangelho. Então, se você começar a focar em levar o evangelho através da letra da tua música, através da tua música para outras pessoas, a grande verdade é que teu ministério vai começar a alcançar mais pessoas, pessoas serão alcançadas pelo poder do evangelho através da música. Segunda razão pela qual eu estou fazendo essas lives e o evento de hoje, Ministério Excelente, às 8 horas da noite, e eu vou te falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito que Deus está querendo levantar um grupo de ministros que saibam usar as redes sociais e que construam um ministério excelente, que usam a rede social como uma extensão do seu ministério, tá? Eu não quero que você pense aqui que eu estou criando ministérios através das redes sociais. Não. A rede social não vai ser o seu ponto forte ministerial. Você vai construir toda a base do seu ministério forte, consolidada, e as redes sociais será apenas uma porta, uma extensão do seu chamado e do seu ministério. Então a gente está desenvolvendo isso aqui todos esses dias, tá bom? Então foca nisso, a pregação do evangelho, levar o evangelho, e todas as outras coisas, elas vão acontecendo de forma gradual, de forma simples, tá bom? Sem exigir, sem te levar teu tempo, sem ocupar todas as suas forças, tá certo? A coisa vai acontecendo, mas o seu foco primeiro e principal deve ser a pregação autêntica do evangelho. E segunda razão pela qual estou fazendo, porque a música é a forma mais fácil de se entrar nos corações, de se entrar nas casas, de se entrar nas vidas. Então, se você usar o seu ministério e as redes sociais da forma correta e de forma concreta, você vai conseguir penetrar corações, penetrar vidas, vai conseguir causar reflexões, tá bom? Então a gente está aqui nessa proposta de ajudar cantores que estão começando ou que já tem aí um bom número, mas não sabem por onde começar, não sabem o que fazer, se estão fazendo certo, sentem que tem uma coisa a ser feita e não sabem o que e nem como. A gente vai discorrer sobre isso, tá bom? Mas resultados, na maioria das vezes, é o que importa. Os resultados é o que importa, na verdade. Então eu quero que você veja que mais importante do que qualquer outra coisa, mais importante do que qualquer outro retorno, é vidas olharem para o que você faz e disserem: poxa, isso me tocou. Isso transformou a minha vida. Eu estava precisando ouvir essa palavra. Tá? Isso é o que vai consolidar e confirmar que um ministério de fato está sendo excelente. Tá bom? Nós vimos nas lives passadas, eu te falei sobre o veículo mais rápido, o veículo que tem a capacidade de acelerar o processo de crescimento de um ministério. Na live de número 2 eu te mostrei que esse veículo, são conteúdos, como que eles podem ser feitos, como que eles podem ser idealizados, como que eles podem ser construídos. E na live de hoje eu vou te falar sobre a sequência exata para que você comece a desenvolver um ministério excelente, tá? Ministério excelente não é ter apenas uma rede social, mas ter uma rede social com a cara do seu ministério, tá? É levar a sério o seu ministério e levar a sério as redes sociais. Não é entretenimento, as redes sociais não é apenas entretenimento, elas também são uma porta para que você possa desenvolver o seu ministério e levar
o propósito do seu ministério, que é evangelho e pregação do evangelho para outras vidas. Embora você me veja falando sobre caráteres técnicos aqui, eu quero que você entenda e tenha sempre em mente isso. Alcançar vidas para quê? Para que vidas sejam alcançadas pelo evangelho. Aumentar a tua base de audiência para quê? Para que mais pessoas sejam alcançadas pelo evangelho. Conseguir inscritos no YouTube? Para quê? Para que mais pessoas sejam alcançadas pelo evangelho. Sempre é essa a nossa motivação e deve ser essa a sua motivação. Se você se motivar nisso, os resultados que você espera serão esses e a chance de você desanimar, desistir e fraquejar em algum momento vai diminuindo. Tá bom? Então vamos lá. Questões importantes antes de começarmos. Muita gente pode olhar e dizer, irmão, eu não tenho tempo, tá? Você já viu que requer um trabalho. Você já viu que desenvolver um ministério em todas as lives. Lembrando que as gravações das lives a gravação está disponível no nosso canal do YouTube. Então se você quiser acompanhar, eu estou falando muito sobre elas. Ela vem de uma sequência aí, de um passo a passo aí. Então é importante que você ouça, que você já assista, que você visite as lives anteriores, tá bom? Estão gravadas, tá? No nosso site, tá bom? Pode nos chamar aqui no direct para receber o link. Se eu não me engano, na bio tem. De qualquer forma, nos nossos stories, a gente está essa semana inteira postando sempre os links da gravação. Então as gravações estão e estarão todas disponíveis lá no nosso site, tá? Questões que podem aparecer. Você viu que não é fácil, não é de qualquer jeito, então você pode olhar e dizer, irmão, eu não tenho tempo. E a questão de tempo é uma questão muito relativa, porque todas as pessoas do mundo têm as mesmas horas durante o dia. E a gente vê muita gente fazendo muita coisa, muito mesmo, tá bom? Com pouco tempo. Então o tempo é o mesmo, a questão é de como você administra o tempo, tá? E eu poderia te falar aqui várias coisas, entre elas, que se eu pegar o teu telefone celular nesse momento e acessar as configurações dele, eu consigo ver quanto tempo que você está passando no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E nada de errado, tá? Você pode sim se entreter nessas coisas. Mas quando você disser que não tem tempo de desenvolver um ministério excelente, de construir um ministério que realmente faça a diferença na vida das pessoas, então aí eu preciso dizer que na maioria das vezes, se nós não temos tempo, é porque nós estamos perdendo tempo com coisas mais fúteis. Como assim? Construir um ministério, criar um ministério de verdade, consolidar um ministério, fazer uma série de atitudes, tomar uma série de atitudes que vão causar resultados que vão ser lembrados aí pelas próximas gerações, sua família, seus filhos, impactar vidas, transformar vidas. Como que isso não é uma prioridade para você? Como que você prefere, às vezes, perder tempo em outras coisas e não gasta tempo no desenvolvimento de um ministério? Tá? Você precisa levar a sério isso. Ministério não é apenas cantar. Ministério não é apenas ter o dom de louvar ou cantar. Não. Ministério é levar a sério. Ministério é o seu chamado, é a sua vida. Então, quanto mais tempo você gastar no teu ministério, você vai estar desenvolvendo algo para uma vida inteira. Então, quando muitas vezes você olhar e disser, eu não tenho tempo, eu quero que você pense o quanto tempo você está perdendo, na maioria das vezes, em outras coisas. E que você poderia estar desenvolvendo um ministério que faça de fato a diferença. Então, quando você disser não tem tempo, eu quero que você lembre o quanto de tempo que você está gastando em outras coisas e que você poderia estar investindo no teu ministério, investindo nas suas redes sociais, de forma que elas tenham aí a cara do teu ministério. Uma outra coisa que pode aparecer, que pode acontecer é, irmão, eu não sei o que fazer. É verdade. E para você aprender o que fazer, você teria que percorrer o que é chamado de o caminho das pedras, os caminhos difíceis. Às vezes, nesse caminho, você vai perder tempo, você vai levar tempo, 2, 3, 4, 5 anos, para aprender o que fazer, como fazer, de que forma, o que dá certo, o que não dá. Então, quando você diz que eu não sei o que fazer, o fato é que você pode ser que perda, que leve tempo aprendendo. Ou então você pode se aliar. Você pode ouvir alguém que já trilhou esse caminho e que pode acelerar o teu processo, que pode facilitar o teu processo rumo à construção de um ministério excelente, tá bom? Você me vê olhando aqui um pouquinho, é porque a gente também está gravando essa live aqui na nossa câmera para não correr o risco da gente perder. Se por acaso eu perder aqui a gravação, eu consigo salvar algum material para passar para os meus irmãos, tá bom? Então, não sei o que fazer. Bom, se alia, procura alguém
que já trilhou o caminho, que já aprendeu alguma coisa, que já tem alguma coisa a ensinar, tá bom? Aprende, busca estudar e aprender com alguém que já trilhou esse caminho, tá? Aqui com a RBS Produções, a gente tenta fazer isso em nossos vídeos, nesse conteúdo aqui, tá bom? E só um detalhe, voltando um pouquinho na questão de tempo, porque nós falamos de nós, tá bom? A questão de tempo, como eu disse, é muito relativo, tá? E assim, eu não acuso ninguém, mas eu vou falar de mim, tá bom? A nossa vida aqui, eu e minha esposa, nós casamos agora em 2017, tá? E temos aí vindo esses anos trabalhando com música e aprendendo muito e ensinando muito. Agora, sobre a questão de tempo, gente, eu quero que você pare e pense no seguinte. Aqui em casa, a minha esposa ela tem um problema de saúde, talvez alguns irmãos saibam, talvez outros não. Ela usa um oxigênio 24 horas por dia. Ela tem uma certa limitação por conta desse problema. Então, e sem constrangimento nenhum, tá bom? Aqui eu que faço tudo em casa, tá? Da casa, roupa, comida, tudo sou eu. E o que acontece? Ainda assim, por isso que a questão do tempo muitas vezes é uma questão de força de vontade. Ainda assim, eu atendo os irmãos. Muitos irmãos, eu estou vendo aqui, muitos irmãos já fizeram serviços com a gente. A gente está sempre ali falando alguma coisa, tirando uma dúvida, atendendo. Estou atendendo os irmãos enquanto tenho aqui a minha rotina, a minha vida aqui em casa. Além disso, eu estou parando aqui durante essa semana quase 1 hora, na segunda, na quarta e na sexta hoje. E hoje, 8 horas da noite, eu ainda vou parar para fazer mais um conteúdo. Além disso, a gente ainda grava conteúdo, edita conteúdo para postar no canal, para dar uma ajuda, para passar uma dica. Então, a questão do não ter tempo, se for importante para você, se for necessário de fato para o seu ministério investir, aprender no teu ministério, como desenvolver, como construir ele e usar as redes sociais como extensão, se for uma prioridade para você, com certeza o tempo ele vai aparecer. É só uma questão de administração. Quanto ao que fazer, como eu te disse, tem muito conteúdo, tá? Muito conteúdo na internet, tem muita coisa. É verdade que tem muita coisa que é falso, tem muita coisa que não é verdade. Por isso você vai precisar conhecer a índole da pessoa que está falando, saber quem ela é, estudar um pouquinho sobre a vida dela, mas tem muito conhecimento aí disponível de forma gratuita. E eu te aconselho, tá? Se você tiver um pouquinho de condição, ou mesmo que não tenha, se apertar um pouquinho para fazer um treinamento, para fazer um curso, para aprender alguma coisa, para aprender, adquirir conhecimento, tá? Eu costumo dizer o seguinte, muitas vezes na vida você gasta dinheiro ou gasta tempo, tá? E existem certas coisas que você gasta dinheiro e às vezes gasta tempo também. E o problema é que dinheiro você até consegue correr atrás e conseguir, mas tempo não dá para voltar, certo? Quando você consegue investir num treinamento, no curso, adivinha, você está investindo, né? Então você pode até gastar um pouquinho de dinheiro, mas o conhecimento que você vai aprender vai te fazer poupar tempo, e poupando tempo você vai conseguir que portas sejam abertas. Então assim, às vezes quando você investe em conhecimento, não importa a sua idade, não importa a sua condição social, eu creio que quando você investe em conhecimento, você está plantando em você. E quando você adquire conhecimento, adivinha outra coisa. Tempo você pode até perder. Dinheiro vem e vai. Mas conhecimento você não perde. Nunca mais. Ninguém rouba conhecimento de você. Então, o que está acontecendo aqui nessas lives, eu tenho me esforçado bastante em passar um conhecimento. Em te passar o que nós temos feito e tem dado certo, tá? No ministério da minha esposa. Então, eu estou realmente desejoso de que vocês aprendam e de que vocês implementem, porque conhecimento ninguém rouba de você, tá bom? Então, quando você diz que não sei o que fazer, tem sempre alguém, tem sempre uma mão, tem sempre um auxílio, tem sempre uma ajuda para que você consiga aprender e saber exatamente o que deve ser feito, como eu disse, evitar o caminho das pedras, tá? Outra coisa que a pessoa pode dizer, eu não tenho apoio. E realmente apoio é uma questão muito importante. Quando você está num time, quando você está fazendo algo em conjunto, você tem menos chance de não conseguir. Lembra da palavra bíblica? Quando um cai, o outro levanta, por isso é importante andar de dois. Um cordão de 2 dobras é mais difícil de ser quebrado. Então a Bíblia está cheia desses elementos. E é a mais pura verdade. Se você está com uma dificuldade em fazer alguma coisa, anota essa lição importante. Se você está precisando fazer alguma coisa, está com uma grande dificuldade,
envolva outra pessoa nesse projeto. Se você tem dificuldade de caminhar, de fazer caminhada e cuidar da sua saúde, procure alguém e faça junto com essa pessoa. Se você tem dificuldade de acordar cedo, tá? Propõe aí que alguém, sei lá, propõe uma caminhada com alguma pessoa, se compromete com a pessoa. Você vai se obrigar a acordar cedo para poder, junto com aquela pessoa, fazer a caminhada, acordar cedo. Então, envolve outras pessoas, tá bom? Quando você envolve outras pessoas no teu projeto, quando você envolve outras pessoas num determinado assunto, você consegue evitar as chances de dar errado. Então, sempre que você puder entrar num time, numa turma, num conjunto, num grupo de pessoas, numa comunidade que está ali em busca do mesmo objetivo, por exemplo, nós aqui temos pessoas em busca de um mesmo objetivo: aprender a desenvolver um ministério excelente, usando as redes sociais como extensão do seu ministério. Então, nós estamos aqui em um time, nós estamos aqui em um conjunto, nós estamos aqui em uma turma de pessoas que estão dispostas no mesmo objetivo. Então, a chance de haver distração, de um desanimar, acaba diminuindo, tá bom? Então, a questão do apoio, você pode construir ou se aliar a uma turma, se aliar a um grupo de pessoas que estão envolvidas ali no mesmo objetivo, no mesmo plano. Uma outra questão que pode acontecer: irmão, eu não tenho dinheiro para investir. Investir em conhecimento, investir num curso, né, num conhecimento, investir no meu ministério, investir, eu não tenho condição de ficar gravando, eu não tenho condição de ficar produzindo sempre, tá bom? E a grande verdade, gente, é que ninguém tem. Ninguém tem dinheiro sobrando. Se tivesse dinheiro sobrando, você não iria se sentir impulsionado a desenvolver o teu ministério, tá? Estaria tudo bem para você. O dinheiro sobrando acomoda as pessoas, tá? E a grande verdade é que ninguém tem, como eu estou te dizendo, ninguém tem dinheiro sobrando. Na maioria das vezes, tudo que você vai fazer, você acaba tirando de um lugar e colocando em outro. Então, o grande segredo é que você tire do lugar certo e coloque no lugar certo, tá? Então, aí o dinheiro é uma questão também de prioridades, tá? Se por um acaso você aparecer uma boa oportunidade para você, você dá um jeito, você arruma o dinheiro. E existe uma frase que eu gosto muito porque me motiva a fazer muitas coisas na vida, que quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Quando você quer muito fazer uma coisa, porque você sabe que é uma prioridade, você consegue dinheiro emprestado, você consegue alguém que financia para você, você arruma um cartão, você dá um jeito, tá? Existe uma outra frase que é muito interessante também, que é: quando os recursos são escassos, a criatividade precisa ser infinita, tá bom? E isso não é em tudo na vida. Para investir, lançar um projeto novo, para fazer um projeto novo, para desenvolver um novo negócio, para investir numa música, numa produção, num videoclipe, tudo custa dinheiro. Afinal de contas, você está trocando tempo por dinheiro o tempo todo. Então, é importantíssimo que você tenha isso em mente. O quanto vale? O quanto vale a pena aquilo que você está propondo? O quanto vale a pena correr atrás dos recursos para fazer aquilo que você está querendo fazer? Então, coloca como prioridade. E se valer a pena para ti fazer um investimento aí de lançar uma nova música, gravar um novo videoclipe, aperta, faz alguma coisa, porque afinal de contas você está investindo no teu ministério, e investir no teu ministério é investir no canto certo, tá bom? Num canto que você não vai ter as chances de perder ou ter as chances de sofrer alguma represária, alguma coisa. Investe no teu ministério, investe no teu chamado, investe naquilo que Deus te deu, tá bom? Então vamos lá. Dito essa palavra introdutória, o que você deve falar nos seus conteúdos? Lembra que eu falei que o conteúdo tem a chance de acelerar resultados. Eu falei como produzir um conteúdo que seja capaz de acelerar os resultados ainda mais. E na live de hoje a sequência exata para que você comece, tá bom? Então vamos lá. Tudo começa com conteúdo. A postagem de conteúdo pode acelerar o processo e levar o teu ministério para outro nível. Você precisa estar frequentemente postando conteúdo, postando alguma coisa. Pode ser uma música, pode ser você cantando na igreja, pode ser um lançamento. Nós falamos disso nas lives passadas e eu não vou me ater a isso, tá? Sobre como, os conteúdos, os dois conteúdos que são importantes você trabalhar. Falamos disso nas lives. Quem entrou agora não sabe, as lives estão gravadas, tá? Você pode falar com a gente no direct,
ver nos nossos stories do Instagram, ou mesmo na bio tem o link lá da nossa página, onde tem a gravação das lives e onde vai acontecer a transmissão do evento Ministério Excelente hoje à noite, tá bom? O que você vai falar nos conteúdos? Bom, primeira coisa que eu poderia te dizer aqui, que é importantíssimo você falar nos conteúdos, que vai ter a chance de impactar pessoas, de transformar vidas, de tocar vidas através do teu ministério, é testemunho. Conta teu testemunho, tá? Canta um testemunho. Fala de testemunho. Isso é poderosíssimo. As pessoas param para ouvir uma história. E se é uma história verídica que aconteceu contigo, se é uma história que aconteceu com alguém e alguém está cantando ali uma música numa temática de testemunho, as pessoas param para ouvir. E o testemunho ele vai causar familiaridade, as pessoas vão se sentir parte daquilo que é possível para ela também. Então, produzir algo, falar um conteúdo contando um testemunho, conta, aparece lá em vídeo no teu Instagram, no teu YouTube, no teu Facebook, contando um testemunho. Isso vai ser importantíssimo e causar um impacto absurdo nas pessoas que te ouvem, tá bom? Segunda coisa que você pode fazer ou falar nos teus conteúdos, a história por trás da música. Você pode desenvolver uma história atrás de uma música. Por exemplo, como que você chegou até essa composição que você gravou? Já, se você é um compositor, se você é o cantor que já gravou a música, como que você chegou até ela? Você compôs a música? O que te fez compor? O que você estava sentindo? Cria mais profundidade nas tuas composições, com relação à tua música. Cria um relacionamento com a música que você canta. Se você não é cantor e não tem gravado ainda, mas já trabalha teu ministério. Quem foi que disse que para ter ministério, para ser chamado de cantor, você até precisa ter uma música gravada. Mas para ter ministério, não precisa. Você só tem que usar o dom que Deus te deu para poder, de fato, desenvolver e iniciar o ministério. Então conta lá a história, como que Deus te tocou através daquela canção que você tanto gosta, como que você foi impactado por aquela letra, como que aquela música impactou a tua vida. Conta a história por trás da música e canta a música. Isso vai causar um impacto muito grande. E na live passada nós falamos que quando você se empenha, se esforça em causar impacto, em fazer a diferença na vida das outras pessoas, isso muda completamente a forma como as pessoas e de uma certa forma atrai as pessoas para te ouvirem ainda mais. Terceira coisa que você pode falar ou fazer nos teus conteúdos é uma música impactante. Procura uma letra que seja impactante, uma letra que faz a pessoa pensar. Procura uma música que causa reflexões, tá? O ser humano, ele tá o tempo todo atrás, o entretenimento, que é música, ela entra nessa categoria de entretenimento. O ser humano, ele tá o tempo todo em busca de causar emoções em si, de gerar algum tipo de emoção dentro de si. Então, se você procura uma música com uma temática impactante, uma música que tem aí um poder de impactar a vida, de fazer as pessoas refletirem, poxa vida, que tipo de vida eu estou trilhando? Que tipo de vida eu estou fazendo? Que tipo de atitudes eu estou fazendo? Você vai conseguir se fixar na mente das pessoas, tá? E o nosso objetivo é o quê? Alcançar mais pessoas, mas também levar o evangelho. Então, para isso, você precisa alcançar mais gente, tá bom? Então, procura músicas que sejam impactantes, músicas que impactam a vida das pessoas, que elas não são mais as mesmas depois que ouvem aquela música. Músicas que trazem reflexão, músicas que trazem arrependimento. Procura esse tipo de música, tá bom? É um trabalho e não é de qualquer jeito. Eu tenho dito sempre isso nas lives que eu tenho feito aqui. Não é de qualquer jeito. Ministério, música é coisa séria e deve ser feito de uma forma séria, de forma comprometida, de uma forma com responsabilidade. Não é de qualquer jeito, tá? Até porque você muitas vezes pagou caro por uma produção, pagou caro por um videoclipe, para simplesmente jogar de qualquer jeito. Não, você tem que honrar até pelo seu dinheiro que você investiu naquilo. Então você precisa honrar nisso, mas também honrar teu ministério. Levar a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho, através do louvor a outras pessoas. O meu empenho aqui tem sido te ensinar formas, estratégias para que você possa maximizar os resultados no sentido de atingir mais pessoas. Quanto mais pessoas você atingir, mais pessoas vão ser alcançadas pelo Evangelho, pela palavra de arrependimento nas músicas que você canta, tá bom? Então, músicas impactantes. Agora vamos para o começo. E talvez aqui seja a parte que todos estão esperando. Qual que é a sequência? Como começar? Ou mesmo você que já tem aí, talvez já tenha inscritos, talvez já tenha números, seguidores, audiência,
mas eu quero que você entenda, porque talvez você construiu isso de qualquer jeito. Talvez você construiu isso meio que de sorte, e não é sorte, é método. É possível, tem uma metodologia para que você possa conseguir alcançar os resultados, tá bom? E com isso, vidas serem evangelizadas através da música, através do louvor. Qual é a sequência, tá bom? Eu vou narrar para ti aqui o passo a passo. Segue o passo a passo. Anota se for preciso, tá bom? Implementa isso e você vai começar a ver resultados. Você olha, às vezes, um número gigante, as métricas do YouTube, por exemplo, 1.000 inscritos, 4.000 horas, e aí tem que fazer capa, tem que fazer clipe, tem que fazer a música, tem que lançar ela, como que lança, tem que fazer... É muita coisa. Então, eu vou te dar aqui o passo a passo, que você deve exercitar, para que seja possível você chegar em bons resultados, tá? Primeiro passo, aprender e fazer. Obviamente isso. Você não começa nada de qualquer jeito. Você não começa jogando as coisas e vendo acontecer. Você precisa aprender a fazer. Você precisa saber o que fazer, como postar, quando postar, onde postar, frequência. Você precisa aprender o que postar. Você precisa aprender, de fato, como construir. E é isso que eu estou me propondo aqui em todo esse treinamento e em toda essa sequência de lives e em um verdadeiro treinamento, tá? Como eu disse, eu creio que está vindo aí uma grande onda de avivamento no Brasil e no mundo, e Deus está disposto, é essa minha convicção. Deus quer usar um grupo de pessoas, de ministros, de servos, que sejam capazes de usar as redes sociais como uma extensão do seu chamado, como, para mim, a melhor e mais forte fonte de comunicação dos nossos dias. Então, eu tenho visto muita gente usando as redes sociais para falar da vida dos outros, para fazer mensagens sensacionalistas, para falar sobre política, e eu estou convicto de que estou disposto a treinar, se for preciso, um grupo de irmãos, de cantores, que sejam capazes de transformar as redes sociais. Eu quero ver as pessoas olhando para os ministros com seriedade. Eu quero ver as pessoas respeitando os ministros, tá? Eu quero ver as pessoas parando para ver o que o cantor está falando. Você que está nessa live, meu sonho e minha ideia é que quando as pessoas passarem, que verem o seu conteúdo, te conheçam e parem para te respeitar, para respeitar o que você está falando. Que as pessoas vejam que o mundo espiritual é verdade, mas isso só vai ser possível se nós cumprirmos o nosso ministério de uma forma séria. As pessoas precisam ver que nós levamos a sério o nosso ministério, o que fazemos, tá? As pessoas não podem ver que é de qualquer jeito, não pode achar que é uma brincadeirinha, não pode achar que você está aqui na rede social apenas para ganhar seguidores. Não, as pessoas precisam olhar para você, para o teu perfil e entender, ali tem um ministro de louvor, ali tem uma pessoa séria, uma pessoa que faz as coisas da forma certa, de forma séria. Então, eu estou desenvolvendo aí um treinamento que vai ser capaz de criar um ministério excelente, tá? Ministério excelente não é um ministério com números, não, é um ministério consolidado, construído. E números é só consequência disso, tá? Mas nós vamos desenvolver a base ministerial de um ministério de louvor que usa as redes sociais da forma certa e da forma como deve ser, tá bom? O primeiro passo é aprender. Você começa aprendendo. Segundo passo, eu sugeri nas lives passadas você ter pelo menos 3 redes sociais. Vai ser mais fácil de você administrar. O Facebook, o Instagram e o YouTube, tá? Mas antes de você ter a coisa pronta na sua mão, você vai precisar desenvolver. Então o segundo passo é crescer uma rede social. A primeira meta é atingir os primeiros 1.000 seguidores em uma das redes sociais, tá? Crescer o número de seguidores, essa é a primeira meta em uma das redes sociais. Você esquece as outras, você começa com uma. Você trabalha especificamente com ela. Quando você atingir a meta, e aí você pode estabelecer, né? Dentro do treinamento, eu vou até propor um número X de pessoas que você deve ter na sua base, mas você pode aí propor números, estimular mais essa meta dentro de redes. Você vai implementar a mesma estratégia. Você vai ver o que funcionou na rede que você conseguiu, tá?
e você vai implementar a mesma estratégia nas outras redes sociais. Você vai agora bater as mesmas metas nas outras 2 redes sociais, que foi o que eu propus, tá bom? Então você vai implementar dia após dia, semana após semana, a mesma estratégia nas outras redes sociais. Quarto passo, você vai manter a frequência. Frequência é importantíssimo para um crescimento nas redes sociais, tá? Você precisa ter uma frequência. Agora, não comece algo se você não vai ter condição de ir até o final. Então não vá com muito, como meu pai sempre disse, não vá com muita sede ao pote. Se você não consegue postar um vídeo todo dia por um ano, não posta vídeo todo dia. Só entra no jogo se você tiver condição de jogar. Então assim, começa com uma postagem por semana, um louvor inteiro, canta um louvor de corino, aí já entra tudo que eu te falei aqui, conta o que a música trouxe, né? A história por trás da música, conta, fala ali num vídeo rapidinho, coisa simples, tá? Não dificulta muito. Vou construir um cenário, vou comprar uma câmera, não dificulta. Facilita. O simples, o feito, vai ser melhor do que o perfeito. Quando Deus abrir portas e o teu ministério for crescendo, você vai ter condição de desenvolver essas coisas. Por enquanto, faça. Então pega uma parede branca atrás de você, pega uma parede azul, você tem uma parede azul, pega aí a parede que você tem, tá? E canta. Canta ou no playback, chama alguém para cantar, tocar violão com você, algum amigo. Se você toca, melhor ainda, tá? Mas faz. Se você não toca, canta no playback ou canta só mesmo, a capela mesmo. Canta lá, só faça. Isso vai ser importante, tá bom? Para você iniciar, tá? Então produz e tem uma frequência. Posta ali, qual seria a frequência ideal? Todos os dias. Mas eu sei que é praticamente inviável, impossível você fazer isso. Um dia você vai chegar, tá? No treinamento a gente vai até abordar um pouquinho sobre como você traça uma meta para chegar até esse ponto de um conteúdo por dia, tá? E a gente se aprofunda muito mais em como você faz, qual formato, como você usa o celular. A gente se aprofunda nessas questões também. Mas eu não quero que você dificulte sua vida. Poste um conteúdo por semana. Comece um por semana. Depois você amplia para 2, depois para 3 e assim você vai gradualmente junto com os resultados, tá? E quando você estabelecer frequência, lembra que a frequência tem que ser a mesma para todas. Você começa com uma rede social, estabelece uma frequência, quando você for implementando a mesma estratégia nas outras redes, você vai estabelecer a mesma frequência, tá? Isso vai te dando o que eu chamo de o gráfico de engajamento, tá? Então você começa aqui, aí você começa com um engajamento bom, depois cai no dia seguinte, vem no outro dia também, e assim você vai indo. E aí isso vai seguir durante um mês, esse engajamento aqui. As pessoas veem, depois menos, depois mais, depois menos. Isso vai acontecendo todos os dias, tá? Não só engajamento, seguidores também, tá? Você começa a ganhar seguidores somente com todo esse processo que eu estou aqui narrando para você, e a gente entra no 5º passo, que é fazer lançamentos. Tá? Nesse ponto você já vai ter conseguido recurso para você fazer ali uma produção, fazer um vídeo lyric ou mesmo um videoclipe, e você vai trabalhar num lançamento. Você vai criar expectativa, o objetivo do lançamento é esse. Então, com postagens, com mensagens, com stories, você vai criar a expectativa das pessoas e construir um lançamento, tá? O lançamento, embora não seja feito todos os dias ou todas as semanas, embora ele possa ter uma janela maior de meses, né, de mês em mês ou de 2 em 2 meses, mas ele precisa também ter uma frequência. Se é todo mês, é todo mês. Se é de 2 em 2, é de 2 em 2. Mas ele precisa ter essa frequência. Por quê? Porque você vai maximizando. Então você tem ali teu índice de engajamento, teu gráfico de engajamento, de repente você faz um lançamento, você faz isso, ó. E aí você volta para o teu engajamento. Só que o teu engajamento, quando volta do lançamento, ele volta maior. Então ele já não é mais 3, 4, 3, 4. Vai ser 10, 15, 15, 20. E aí de repente no tempo certo você faz outro lançamento, teu engajamento dobra. Em vez de ser 15, 20, passa a ser 30, 40, 50. E nas redes sociais é muito incrível. Quando você acerta, a coisa perde o controle no bom sentido. Se você tinha 20, 30 visualizações no vídeo, ele vai para 50, 70, 100, 1000, 10 mil, e você absolutamente perde o controle. É muito lindo quando isso acontece, tá? As redes sociais, a gente tem a mania de olhar ela como as pessoas que nos seguem, as pessoas que veem nosso conteúdo, tá? Mas na verdade as redes sociais têm a possibilidade
de te levar até milhões de pessoas. É por isso que eu digo, quando você implementa a metodologia do Ministério Excelente, você começa a fazer com que a rede social pregue o evangelho para outras pessoas. Quando você consegue implementar a metodologia do Ministério Excelente, você começa a usar a rede social como um auxiliar, como um apoio para a pregação do evangelho e para a divulgação do evangelho através da tua música, através do louvor, tá bom? Então, quando você desenvolver essa sequência especial, você começa a ter resultados, portas abertas, tá? O evangelho começa a ser levado para outras pessoas através da sua vida, você começa a impactar pessoas através do teu louvor, através do teu testemunho, através da tua música, tá certo? Agora, de todos esses, o que eu considero ser o passo mais importante a ser seguido? Com certeza o primeiro passo, aprender e fazer. Também não basta você ter o conhecimento, você precisa pôr em prática o conhecimento. A grande diferença, às vezes você pode até perguntar, mas funciona para todo mundo? Não, não vai funcionar. Principalmente porque nem todo mundo coloca em prática como deve ser feito, nem todo mundo segue à risca uma receita, tá? E os resultados, quando você começa a seguir uma receita, eles são diferentes. Por exemplo, se eu te passar uma receita de bolos, nós tivermos 10 pessoas, vão sair 10 bolos, por mais que seja a mesma receita, vão sair 10 bolos diferentes. Só que na medida em que formos fazendo sempre, fazendo de novo, o que é chamado de ciclos, quando os ciclos forem acontecendo, os bolos vão sair cada vez mais parecidos, até chegarmos à perfeição de termos um bolo igual, tá bom? Então é basicamente isso que acontece. Quando você começa a implementar ciclo após ciclo, quando você começa a fazer, ter a frequência e colocar todos esses passos que eu te falei para começar a desenvolver um ministério excelente, você começa a ter resultados similares. Agora você não pode desanimar. E para isso, você tem que sempre focar em levar o evangelho para mais pessoas, tá bom? Quando você usa a metodologia de um ministério excelente, tais resultados começam a acontecer. Por isso que eu te falei que o passo principal é você aprender. O passo principal é você aprender e fazer, colocar em prática, tá bom? E o que eu te digo esses dias? Que nós estamos desenvolvendo durante esse período, e no evento de hoje eu vou entrar mais eu vou ver melhor todas as questões, todos os requisitos, os passos, a sequência. A gente vai aprofundar bastante no evento de hoje. Todas essas lives foram preparatórias, agora você vai estar pronto para ouvir alguma coisa. Você já aprendeu o seu conteúdo. Se você não viu as lives passadas, elas estão gravadas, tá? A gravação está disponível no nosso canal do YouTube, aqui no Instagram, no nosso feed, tá bom? E também no nosso site. No nosso site você encontra todas as lives. Assim que terminar aqui eu conseguir gravar, eu já vou subir para lá, então você vai poder assistir novamente quantas vezes quiser. Eu não vou retirar, não vai ser bloqueado, elas vão ficar disponíveis. Eu acredito que é um conhecimento e é importantíssimo que você implemente esse conhecimento e aprenda, tá bom? No evento de hoje eu vou te falar sobre mais um pouco sobre a metodologia de um ministério excelente, tá bom? A metodologia do ministério excelente, ela vai ter pelo menos 3 bases principais. A base da metodologia do Ministério Excelente são 3. A primeira base é o aprofundamento, isso é, você se aprofundar no conhecimento de um ministério, dos requisitos que o ministério deve ter, dos requisitos que o ministério deve obedecer, o que ele tem que implementar, tudo isso vai ser desenvolvido na base de aprofundamento. Na segunda base, nós vamos ver os caráteres técnicos. Como que você usa a rede social, como é feita as postagens, qual a frequência, como fazer. Você vai ter informações sobre como fazer ISRC, sobre os registros de música, sobre essas questões mais técnicas a gente vai abordar. O funcionamento da rede, como você deve usar a rede social de forma que elas juntas, as 3 que eu indico para vocês, elas possam construir ou somar na construção do teu ministério. E na terceira base, nós teremos aí um caráter prático. Nós teremos um passo a passo, uma receita a ser seguida, um checklist. Você vai fazendo passo a passo, detalhe por detalhe, tá bom? Então, é um treinamento, estamos desenvolvendo ele. Um grupo de cantores vão ter a oportunidade de participar desse treinamento e eu vou falar sobre tudo isso, sobre
toda a sequência, como funciona e como vai ser no evento de hoje à noite. Vai ficar gravado. Se você tiver inscrito no evento no nosso site rbsproduções.com.br, você vai conseguir receber o link da gravação. Se você estiver participando de um dos grupos de WhatsApp do evento, você vai receber o link da página de transmissão e você vai aprender toda essa base. E quem sabe você não faz parte desse grupo de cantores que vão aí participar desse treinamento. A gente vai treinar esses cantores para desenvolverem um ministério excelente ao longo de 2 meses. Pelos próximos 2 meses, nós vamos montar aí um grupo, uma comunidade, como eu te falei, porque é importante, um grupo de cantores que vão estar dispostos e prontos para desenvolverem o que eu chamo de um ministério excelente, usando as redes sociais como extensão do seu ministério, tá? Então, vou falar mais sobre isso de forma mais aprofundada, como faz para participar, sobre o que é absolutamente todo o passo a passo, todo o caráter técnico. A gente vai abordar isso no evento de hoje à noite, 8 horas da noite, tá? Se você não é inscrito, nos chama no direct. Se você não é inscrito, acesse o nosso site, os links nos stories e na bio, e aí você vai ter acesso às informações do evento de hoje à noite, 8 horas da noite, no nosso site. Tá bom? Então se inscreve aí para o evento. Eu já estou correndo aqui para ajeitar tudo aqui para ficarmos prontos para o evento que vai acontecer, e eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai poder dar os primeiros passos. Quem sabe participar desse treinamento de 2 meses aí para aprender como desenvolver um ministério excelente usando as redes como uma extensão do seu chamado. Tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. A live vai estar gravada, postada aqui no Instagram e também vai ser disponibilizada no YouTube, e também todas as 3 que foram feitas no nosso site. Guarda, anota, põe em prática, participa do evento, aprende, treina o teu ministério e desenvolve um ministério excelente, porque é isso que Deus quer, que você aprenda a alcançar outras vidas e use as redes sociais como uma extensão do teu chamado, tá bom? Sou Rubens Lessa, vou ficando por aqui e eu te vejo 8 horas da noite no nosso evento Ministério Excelente. Qualquer dúvida, fala com a gente no direct, que eu vou ter o prazer de te auxiliar e tirar as dúvidas, tá? Tchau, tchau, que Deus te abençoe.